Plataforma Intacta 2 Extend, um novo patamar de produtividade, juntos na nova era da soja. A gente consegue estabelecer o uso da biotecnologia no Brasil para o controle de lagartas como um divisor de águas. Então, quando a gente compara em 2013, 2014, foi feito o lançamento da primeira tecnologia, Intacta RR2 Pro, a gente vem vendo um resultado consistente que basicamente é ganhos de produtividade. As lagartas, né, que é um grupo de espécies bastante grande na cultura da soja, junto com os percevejos, são os dois principais inimigos da produtividade. A evolução das lagartas ocorre ao longo dos anos, com diferentes espécies se adaptando na soja, se tornando pragas quando não manejadas corretamente. Nos últimos anos, as principais lagartas vêm sendo controladas pelo cultivo da soja BT. Porém, existem algumas lagartas ainda, como o grupo de Spodoptera, por exemplo, que não são controladas e que ainda precisam ser monitoradas e manejadas dentro do manejo integrado de praga com outras ferramentas de manejo disponíveis. A parte de monitoramento ela é o passo essencial para identificar dois pontos. Primeiro, qual que é a estratégia e qual que é a ferramenta a ser adotada. Cada situação que o agricultor vai deparar durante a produção, o ciclo de desenvolvimento da soja ou de outra cultura, ele vai ter uma situação diferente. Para cada situação, cada cenário vai requerer uma ferramenta diferente. Tá? Então eu diria que o monitoramento é o primeiro passo para entender qual o problema que ele tem e com base naquela informação ele definir a melhor ferramenta que vai dar o melhor resultado e o custo apropriado para aquela situação. O segundo passo é a questão do timing. Que ferramenta que eu vou utilizar, mas a parte mais importante é quando utilizar essa ferramenta. A ferramenta certa, utilizada de forma errônea, ela não vai te retornar o que você gostaria dela e muito improvável que você vai ter eficácia que você queria. Então isso te coloca em três situações. A primeira é ter o dano na cultura, você vai ter um insucesso em proteger, mas ainda assim você pode ter um desperdício de investimento, onde que você tem o uso de inseticida ou de outra ferramenta, e aquilo não vai te retornar o desejo e vai ser algo jogado fora. Tá? Então essa situação é totalmente indesejada. Eu diria que a loteria, usar ferramentas sem essas informações é quase um tiro no escuro e a perda do investimento. Dependendo da espécie de lagartas, o que elas vão causar na planta de soja. A primeira injúria, o primeiro dano que ela causa ali vai ser o desfolhamento, reduzindo a área fotossintética da planta. A folha é muito importante para que a planta faça fotossíntese e tenha energia para ter produtividade. A lagarta também pode atacar diretamente a vagem, danificando vagem, derrubando vagem, reduzindo diretamente a produtividade. Daí mais restrito a alguns grupos de lagartas, como as Spodopteras e também a Helicoverpa. E no início da lavoura, eu posso ter lagartas também reduzindo o stand de plantas, ou seja, cortando as plantas e reduzindo o número de plantas por área. Todos esses tipos de injúrias diferentes vão levar, se não bem manejado, à perda de produtividade. O clima tem impacto importante. Quanto mais tropical, mais quente for a área, a região onde se é cultivada a soja, problemas com insetos de forma geral podem ser maiores. Isso inclui as lagartas com certeza. Dentro da fazenda existe desafio? Sim, mas isso está na nossa mão, onde a gente faz pesquisa, onde a gente busca, onde a gente contrata bons profissionais, onde nós estudamos, desenvolvemos e melhoramos, para se tornar cada vez mais competitivo. São diversas as principais ferramentas que o agricultor tem para fazer o manejo de lagartas na cultura da soja. Talvez a mais tradicional na agricultura até o momento ainda é o controle químico, mas outras ferramentas
vem se juntando aí no que a gente chama manejo integrado de pragas, que podem ser desde macrobiológicos a os microbiológicos e outros produtos, o BT aplicável, fungos, e mais recentemente vem se juntando e fortalecendo esse arsenal de ferramentas, vem a biotecnologia, com a disponibilização e a comercialização aí da soja BT, que tem toxinas que controlam as principais espécies de lagartas que ocorrem na cultura da soja. Esses três grupos, né, controle químico, controle biológico e biotecnologia, são as três ferramentas que têm maior disponibilidade hoje, e novas ferramentas devem estar vindo em curto espaço de tempo. O agricultor faz planejamento de uso de Intacta RR2 Pro, de Intacta 2 Xtend, que são tecnologias que incorporam proteínas BT para o manejo de insetos. Ele deve assumir que a estratégia de refúgio faz parte dessa tecnologia. O refúgio ele é a estratégia principal, que ele funda muito essa questão de sustentabilidade da tecnologia e garantia do investimento do agricultor em termos de eficácia ao longo do tempo. Então, o manejo de resistência ele é feito baseado em plantios de áreas de soja não BT. Isso é feito de forma planejada, não significa que o agricultor ele tem que fazer o plantio de qualquer jeito. A estratégia de refúgio ela tem algumas recomendações técnicas, que é a respeito do tamanho. A soja BT Intacta RR2 Pro para Intacta 2 Xtend é pelo menos 20% da propriedade, da área que está sendo plantado com soja BT. E tem a relação da distância. Ela não pode exceder uma distância máxima de 800 metros para propiciar basicamente que insetos que se desenvolvam na soja BT que são resistentes, eles se encontrem com esses insetos que são suscetíveis a estar vindo propriamente do que é chamado de área de refúgio. Então esse processo que é simples, mas para o agricultor gera um pouco de dificuldade, ele traz benefícios imediatos, que é manejo da resistência de insetos e sustentabilidade dessas tecnologias. Então a tecnologia ela vem muito de suporte para esse sistema, para essa plataforma, que no final vai dar o que o produtor precisa, sustentabilidade na produção. Eu gosto de falar, a tecnologia ela traz essa vantagem em 3 pontos. O primeiro, com certeza, ela te dá uma estratégia para manejo de lagartas muito eficiente. A gente olha a fase pré-intacta e após intacta, a preocupação do agricultor com o manejo de falsa medideira, principalmente. A lagarta da soja era muito grande, tá? Altas densidades, o monitoramento tinha que ser constante, a cada 2 dias eu tinha o risco de ter um surto populacional. Pós-intacta ele facilita muito isso porque ele traz uma proteção 24 horas, 7 dias por semana, desde a germinação até a senescência da cultura. Então o agricultor ele passa a prestar atenção em outras variáveis, talvez ele deixava passar, porque como foi dito, ele tem tempo para fazer outras atividades, ele pode reduzir o maquinário, porque ele tem um pouco mais de segurança a respeito daquelas principais, elas estão sob controle. Então o manejo de pragas, eu diria que ele tem atendido muito a expectativa do agricultor para chegar nessa produtividade, não só com eficiência, mas com a rentabilidade desejada, com o retorno e com a segurança que ele precisa. Com a biotecnologia a gente reduziu o uso de defensivo, porque a gente fez plantas melhoradas, onde resistem a alguns herbicidas e você consegue controlar com mais tranquilidade. Outra grande tecnologia que veio agregando é o controle de lagartas, tornando uma soja mais saudável, tornando uma soja mais economicamente viável também. Essas inovações que tornam um Brasil mais competitivo mundialmente na produção de grãos e soja. A gente olha hoje para o Brasil, é um cenário tropical, a gente tem mais de 36 milhões de hectares com soja, então o risco de desenvolvimento de resistência é uma preocupação muito grande, até maior que em outros países. Então essas novas proteínas, novos modos de ação que incorporam essa tecnologia que é Intacta 2 Xtend, ela traz muito o conceito de manejar resistência para pragas brasileiras em condições brasileiras. Helicoverpa parmígera e Spodopterus mioides são 2 espécies que não eram pragas-alvos de Intacta RR2 Pro. E ocasionalmente o produtor ele tinha a incidência dessas 2 espécies. Todo mundo recorda muito bem do surto que a gente teve com o Helicoverpa. A premissa é proteínas com atividades no mesmo inseto, porém em sítios de ação diferentes, elas vão funcionar de forma simultânea. Ou seja, se o inseto ele tiver um gene de resistência para uma proteína,
a gente vai ter uma proteína ali que vai funcionar de forma independente. Então, o inseto que acumule gene de resistência para as duas proteínas, um inseto mais raro. Isso implica para o agricultor na prática o quê? A durabilidade da tecnologia. O manejo do agricultor na prática agora não mudaria tanto, então ele vai continuar havendo um efeito consistente, mas o investimento nessa tecnologia ele traz esse efeito a longo prazo. Quando o produtor pensa em 5, 6 anos para frente, ele pode ter mais segurança a respeito da eficácia dessas tecnologias, lógico, associada ao refúgio e todas as questões de recomendações que a gente tem feito. É a inovação que veio para ficar. Não tem jeito hoje de um agricultor não acompanhar as melhores tecnologias do mercado. Plataforma Intacta 2 Extend, um novo patamar de produtividade, juntos na nova era da soja.